É com alegria que estamos aqui rogando as bênçãos do nosso Pai Celestial para que a mensagem do seu Evangelho, que veio à Terra através do seu Filho amado Jesus, possa levar-nos a todos nós a termos a compreensão devida para caminharmos pelos caminhos que Jesus nos indica em busca da unidade com o Pai. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Esta bem-aventurança faz parte do Sermão do Monte. Dos 4 sermões, o Sermão do Monte ou da Montanha é em essencial o sermão mais profundo dos 4 sermões de Jesus, porque ele é o mais completo. E no dizer de Mahatma Gandhi, se todos os ensinamentos de Jesus fossem perdidos e ficasse apenas o Sermão do Monte, era o suficiente para alcançarmos o reino de Deus. Então, entre as passagens evangélicas, as mais memoráveis estão as bem-aventuranças. Das 9 bem-aventuranças que o Sermão do Monte nos apresenta, 5 das bem-aventuranças foram comentadas no Evangelho à luz da doutrina espírita por Allan Kardec e pelos espíritos da codificação. Então, dentre elas, hoje nós vamos refletir um pouco sobre a misericórdia. Estes ensinamentos e os demais que integram o Sermão do Monte constituem na essência um padrão de conduta, pautada pela modificação que o ser humano naturalmente vai passar para que nós possamos alcançar de dentro para fora uma condição espiritual melhor. Porque como nós somos de Deus e trazemos Deus na essência de nossas almas, nós existimos em Deus e com Ele devemos nos mover através do Evangelho que Ele nos aponta. Trazemos em Deus, ou seja, a marca de Deus, a marca da sua justiça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua abnegação, dos valores que enobrece, que eleva como herança. A herança de Deus que nós trazemos é a essência, é a sua presença em nossas vidas. E através das existências sucessivas, nós vamos conquistando essa herança de luz, porque o Espírito, como centelha, é a presença de Deus em nós. Mas o Espírito, como existência, ela é o caminhar em busca de alcançarmos essa essência de Deus em nossa existência. Então, as bem-aventuranças, elas comumente são definidas de um ponto de vista literal como felizes, ou muito felizes, alegres, merecedores das graças divinas. Esse significado, ele traz algumas contradições quando nós passamos a observá-lo através de 2 princípios básicos que a doutrina espírita nos oferece, que é a imortalidade da alma e a reencarnação. Então, quando nós analisamos o significado das bem-aventuranças por esse princípio, nós passamos realmente a
observar que ele precisa, nós precisamos ter um entendimento melhor quando nós passamos a perceber essas duas palavras, bem e aventurados. Bem é o contrário ao mal. Bem é conforme os espíritos superiores, que revelar no livro dos espíritos, o bem é tudo conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta da lei. E aventurados, essa noção de aventurados está ligado à destinação do espírito. Ou seja, bem-aventurados significa dizer que nós, enquanto espíritos, somos destinados ao bem visto enquanto lei, o bem de plenitude. Então, quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, ele, na realidade, está nos convidando a caminharmos no bem, para que nós possamos alcançar neste caminhar esse bem de plenitude. Porque para ele nós fomos, criados. E devemos eleger o bem como meio, porque é o bem possível, e o bem como fim, que é o bem que vai nos levar justamente à unidade com Deus. Então, por exemplo, quando Jesus nos fala das bem-aventuranças, ele oferece, na própria bem-aventuranças, existem condições para que nós possamos atendê-las e alcançarmos aquilo para o qual devemos caminhar. Em uma das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, ou os enlutados, ou os aflitos, porque serão consolados. Veja que nós, para sermos consolados, se faz necessário saber sofrer. Então, o saber sofrer é a condição para que a alma se console. Não é sofrer na terra, todos nós sofremos. A questão é saber sofrer. E para sabermos sofrer, precisamos caminhar em busca da resignação. A busca da resignação é colocarmos a vontade de Deus acima dos nossos desejos, que é submetermos à lei, submetermos ao bem e procurarmos caminhar em busca desse bem maior, que a alma vai se consolando. Ou seja, é sofrermos dignamente, sem lamentações, sem queixas, sem reclamações. Porque quando alcançarmos essa condição, naturalmente nós passamos a ser bem-aventurados. Então, todas as bem-aventuranças, todos os ensinamentos de Jesus, eles vão se fundamentar, certo? Nos dois mandamentos. Então, quando, por exemplo, quando um certo mestre da lei antiga levantou-se para testá-lo, dizendo: mestre, depois de fazer o que herdarei a vida eterna? E ele lhes disse: que está escrito na lei? Como lês? Em resposta disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Veja que aqui nós temos, nesses ensinamentos, dois mandamentos. Um é o mandamento que vai nortear o outro. Um é o primeiro mandamento, que tem como meta alcançarmos o amor de plenitude, que é conquistarmos o bem por completo, o bem na sua totalidade, o amor na sua totalidade, como diz o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração.
com todas as forças da alma, com todo o entendimento. E o segundo mandamento é um mandamento relativo ao que cada alma pode realizar. Então, o segundo mandamento, que é uma consequência, né, da relatividade do primeiro, que é amai o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, amai o teu próximo como amai a nós mesmos. Então, a partir daí, né, veja que nós estamos diante de um convite, de uma condição, porque para amar o próximo, temos como condição amar a nós mesmos. Que é impossível amar o próximo se nós não nos amamos. Então, todo o processo, ele se dá de ordem inversa. Através do amor a nós mesmos, amamos o próximo e por extensão, a Deus. Na condição dos espíritos superiores, diz Joana de Ângeles no livro O Amor Imbatível, amor que o processo é inverso ao nosso, né? Com relação aos espíritos superiores, em relação a Jesus, é amar a Deus por ele já ter alcançado, não é, esse amor de plenitude, o próximo e a si mesmo. Porque, por exemplo, todo momento que Jesus esteve aqui na terra, ele se dirigia sempre ao Pai. Eu estou aqui em nome de meu Pai. Eu estou aqui para dar testemunho da verdade. Aquele que escuta a verdade, se referindo sempre a Deus, né? Então, a partir justamente desse mandamento, nós vamos, né, tecer algumas reflexões sobre a bem-aventurança dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Veja que aqui a condição para nós recebermos misericórdia é sermos misericordiosos. E o ser misericordioso é uma conquista que nós vamos alcançar no transcurso do tempo, da existência ou de outras existências pós-vindouras. Mas nós vamos alcançando a misericórdia o tanto que nós conseguimos ser misericordiosos. Porque o ser misericordioso aí é um processo que nós vamos aprender a ser misericordioso exercitando a misericórdia. É como o amor, nós só vamos aprender a amar amando, como nos é possível. Então, o amor, como diz Joana de Ângeles, devemos elegê-lo como meio, que é o amor possível, mas o amor de plenitude como o fim. Quando nós alcançarmos o amor de plenitude, nós alcançamos a vida eterna, a vida de plenitude, e não vamos precisar mais reencarnar. Então, o que significa, qual é o significado de misericórdia? Quem são os misericordiosos? De quem receberão misericórdia e qual a condição para recebermos misericórdia? Então, inicialmente, misericordioso, todo o Evangelho, todas as passagens de Jesus, ele nos convida para sermos misericordiosos. E ser misericordioso não só com o próximo, mas primeiramente conosco mesmo. Porque se nós formos um revoltado, um espírito que não acredita em nós mesmos, de baixa autoestima, magoado, ressentido, vivenciando a culpa, nós não vamos conseguir cultivar a misericórdia para com o outro. Então precisamos, primeiramente, nos acolhermos com as nossas misérias morais, que são as nossas imperfeições. Então, por que misérias morais? Essas misérias morais, elas começaram quando?
não é? Então, Jesus nos fala de que a miséria moral, ela começou, não é? Quando o espírito passou a desenvolver a razão, que ele alcançou o arbítrio, e com a razão, à medida que ele foi desenvolvendo, ele foi se desconectando de Deus. Foi se desconectando, porque o reino animal é conectado a Deus pelo instinto. Pela lei do instinto. Obedece à vontade de Deus, pela lei do instinto. Mas como Deus nos deu livre arbítrio, e nos deu as faculdades para que nós pudéssemos nos conduzir, a parábola do filho pródigo nos fala justamente desse filho que pediu a herança do pai e posteriormente se distanciou e usou a herança, os recursos que o pai lhes ofereceu de forma desmedida para atender às suas paixões, às suas viciações, seu egoísmo. E esse processo de saída da casa paterna para se dirigir a um país longínquo se deu em função de uma desconexão pela rebeldia de não caminhar com o pai. Preferir estar longe do pai, né, do que estar convivendo diretamente com o pai. Então a miséria moral, ela se fundamenta na rebeldia, que procede do sentimento de orgulho, que naturalmente todos nós, porque essa parábola do filho pródigo e do filho que ficou com o pai, mas mais por interesse do que por amor, também é um outro filho, né, que é considerado na parábola o filho que vivencia a máscara, né, do pseudo-amor, que naturalmente não está ali por espontaneidade, por identificação, mas justamente por interesse. E isso ele revela essa máscara quando o filho mais novo chega, quando ele cai em si, na parábola, que volta, sente saudade do pai, que volta, que é acolhido por esse pai amoroso, misericordioso, e ele se inquieta, o filho mais velho, pela presença daquele filho mais novo que voltou para casa. Então essa parábola, ela nos fala de um processo de evolução que o espírito que se dá através de etapas de ida, né, dessa desconexão entre o divino e a pessoa e o ego, certo? E depois o indivíduo, nós, como representado aí na parábola, ao nos cansarmos, nos saturarmos do mal, pela via da dor, pela via do sofrimento, desejamos ser um bem-aventurado. E nós vamos procurar retornar ao Pai, acolhendo o sofrimento como uma forma de reparar os danos que causamos a nós mesmos e ao outro, e procurando fazer essa conexão com a vida, com a essência, com o divino que está em cada um de nós. Então os misericordiosos receberão misericórdia, não da parte dos homens que estão desconectados de Deus, mas da parte de Deus, que utiliza os homens que se colocam como agentes da misericórdia, porque Deus precisa de cada um de nós como instrumento da sua misericórdia. E nós precisamos de Deus, porque sem Deus nós naturalmente não alcançaremos um estado de segurança, de confiança interior,
de estruturas para a nossa existência, nós precisamos de Deus, porque sem a presença dele em nós, nós não existiríamos. Então, Ney Pietro, ele nos faz algumas reflexões a respeito da importância da misericórdia. Ele diz o seguinte: o que seria de nós, impregnados de defeitos, se não recebêssemos os acréscimos da misericórdia divina? Porque nós cometemos tantos erros em vidas pregressas, como nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e o que caracteriza o planeta de provas e expiações é a predominância do mal sobre o bem. Então, se nós estamos aqui, há uma predominância do mal sobre o bem. Por isso que, quando alguém deseja nos fazer o mal, na maioria das vezes a gente cede a esse mal. Quando alguém deseja nos fazer o bem, nem sempre cedemos ao bem que alguém deseja. Se nós observarmos isso nas nossas relações pessoais, a gente vai observar isso. Que muitas vezes isso acontece conosco. A pessoa nos faz um bem, mas muitas vezes a gente nem registra tanto. Mas se alguém nos fazer um mal, esse registro se dá quase simultaneamente. Nós temos uma tendência de reagir muito mais às induções de fora do que agir no bem. Por que isso acontece? Porque trazemos no nosso inconsciente, nas estruturas de nossa alma, em função das heranças que nós passamos, pelas múltiplas existências que nós tivemos, as múltiplas personalidades que nós trazemos na alma, elas revelam que no passado, no nosso inconsciente, há uma predominância do mal sobre o bem. Porque nós erramos em atacado e nós estamos pagando. Nós estamos pagando em avarejo. Isso é um fato. Existe um brocado popular que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça, o cobertor é a misericórdia. Se nós observarmos, sempre a justiça caminha com a misericórdia, ela nunca se aparta. A pessoa, por exemplo, sofre danos, acidentes, recebe um tiro, mas vai no hospital, é acolhido por um médico, por enfermeiras. Isso é a misericórdia de Deus agindo. A misericórdia de Deus age através da farmacologia, da ciência médica. A misericórdia de Deus age através daqueles com os quais caminhamos. É muito bom nós nos colocarmos como instrumento da misericórdia, porque nós também precisamos da misericórdia de Deus através daqueles que se sentem tocados pelo amor de Deus. E quando, por exemplo, nessa passagem, quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, nós vamos obter a misericórdia de Deus através daqueles que se colocam como instrumento da misericórdia, ou do plano físico ou espiritual. Porque os espíritos são os agentes da misericórdia de Deus, que constantemente estão para atender à bondade e o amor de Deus. Como o nosso eu divino busca como agente o ego. O ego é o agente do divino que está em nós. Mas se esse ego estiver adoecido pelo orgulho, e esse orgulho tiver domínio sobre ele, o domínio sobre ele, ele não consegue ser um instrumento da misericórdia de Deus, porque ele está sobre o domínio do orgulho. Mas no momento que o eu sente essa saudade, essa vontade de caminhar com o Pai,
e procura ter um domínio sobre o orgulho, nós passamos já a nos colocarmos como instrumento da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para todos, porque Deus ama os bons, os maus, os que sofrem, os que fazem sofrer. Deus se doa para todos os seus filhos. É como a chuva, o sol, a terra, Deus oferece para todos. Embora tenha uns engraçadinhos, né? Que resistam no cartório e dizem: isso aqui é meu. E justamente não abre um espaço como se aquela terra lhes pertence para o seu irmão, e vai naturalmente impedir que a misericórdia de Deus passe através dele, atue através dele. Então, Ney Pietro disse: o que seria de nós, impregnados de defeitos, se não recebêssemos os acréscimos da misericórdia de Deus? Porque a misericórdia é para todos, mas ela não é cega, porque ela caminha com a justiça. Mas para que nós possamos receber a misericórdia de Deus, tem uma mensagem do Espírito Dias da Cruz, que ele diz o seguinte: confia no amparo que verte do alto em direção à tua vida. Nenhuma criatura está abandonada ou só no mundo das lutas abençoadas e educativas. Todos se encontram sustentados por mãos amigas e amorosas que os revigoram e protegem, inspiram e socorrem. Não creia que a culpa e os equívocos do caminho te façam menos dignos perante o amor do Pai. Não estás amparado porque mereças, mas porque a fraternidade é lei universal e todo filho de Deus é digno de investimento e estímulos, socorro, aconchego, independente da forma como se posicione perante a si mesmo e o próximo. Veja que nós recebemos a misericórdia de Deus através daqueles que se colocam como instrumento, que seja o Espírito ou esteja na vida física. Não é porque merecemos, é porque faz parte da lei que convida a todos a amar a todos. Isso é a lei, certo? Por isso que Jesus veio ampliar o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, para amar os vossos inimigos. Porque na lei antiga o próximo era considerado só a família e os amigos. Os inimigos eram para ser perseguidos, maltratados. Mas Jesus, ele acrescentou, ampliou o próximo para todos, porque inimigo significa aquele que se opõe. Então, próximo, com relação ao Evangelho, é todos os que fazem parte do planeta Terra. Muitas vezes a pessoa sabe através da mídia e pode orar por alguém que está sofrendo na África. Ele é nosso próximo. Não é só aqueles que caminham diuturnamente conosco, mas todos os que fazem parte desse planeta devem ser considerados próximos. Então veja aqui, diz: não creias que a culpa e os equívocos do caminho te façam menos dignos perante o amor do Pai. Ou seja, nós precisamos aqui, em função dos nossos erros, débitos que nós trazemos na alma, acolhermos a nós mesmos. Sermos misericordiosos para conosco. Entendermos que nós merecemos a misericórdia de Deus, porque é uma lei universal. Então nós não devemos nos paralisar diante da culpa, do remorso, e sim procurarmos, a exemplo de Saulo, levantar e se colocar a serviço do bem. E procurar justamente superar esse passado sombrio de desconexão com o Pai, e procurarmos nos conectarmos à natureza divina.
Então, como a misericórdia de Deus se dá, vamos citar alguns exemplos para a gente entender isso. Jesus curou a muitos, mas nem todos permaneceram curados, por falta de auto-misericórdia e de misericórdia ao próximo. Muitos foram curados por Jesus, mas não perseveraram na misericórdia, voltaram a ter a mesma vida de antes, então voltaram a adoecer. Por isso que Jesus sempre se referia àqueles que eram curados, ele perguntava se aqueles que estavam ali, se de fato tinham fé. Então muitos respondiam, ele disse: tua fé te curou, vai, não voltes a errar, para não aconteceres algo pior. Ou seja, Jesus estava convidando justamente para que eles continuassem caminhando na misericórdia, numa fé operosa no bem, para que eles pudessem permanecer curados por mais alguns dias, porque a cura do corpo, ela é uma cura transitória, porque como o corpo morre, ninguém morre saudável. Nós vamos um dia, deixar o corpo físico, e todo corpo físico só morre porque ele não oferece mais as condições necessárias para o espírito. Mas Amélia Rodrigues afirma que todos aqueles que perseveraram na misericórdia alcançaram a cura definitiva de suas almas. E em particular ela se refere aos apóstolos, aos discípulos, que continuaram levando a mensagem do Evangelho a outros corações, acolhendo, amparando, perdoando. Esses alcançaram justamente a misericórdia. Então, nessa mensagem do Espírito Dias da Cruz, ele diz: naturalmente o que fazes atrai aquilo que contigo te sintoniza. Ou seja, a condição para que nós possamos acolher a misericórdia de Deus e permanecer com os efeitos da misericórdia de Deus em nossas vidas é justamente nos mantermos em sintonia com as esferas mais altas, sintonia com o Pai, com a vontade de Deus, a sintonia com as mentes que agem na misericórdia, para que nós possamos acolher a misericórdia daqueles. Porque essa sintonia é que leva-nos a estarmos abertos para acolher a vontade de Deus. Porque até nas preces nós precisamos entender que a prece, Deus nos ama a todos, é misericórdia, mas nós precisamos nos colocar em sintonia. Vamos exemplificar. Por exemplo, uma estação X. Para que nós possamos entrar em comunicação com essa estação, os radinhos devem estar em sintonia com essa faixa. Então, se alguém, por exemplo, não consegue uma sintonia, ou é porque a estação está parada, está inativa, certo? Ou é porque ele não fez sintonia. Mas como Deus está sempre ativo, se nós não acolhermos a misericórdia de Deus, é porque nos falta essa sintonia. Então, nas nossas preces, nós devemos pedir mais ao Deus interior, a nós mesmos, para que nós possamos abrir o nosso coração para acolher. Devemos pedir a Deus que sejamos auto-misericordiosos para conosco, que saiamos das culpas, dos remorsos, nas mágoas, que saiamos justamente da descrença, para que nós possamos estar abertos para acolher a misericórdia de Deus. Porque se nós colocarmos os prazeres do mundo material acima dos prazeres da vida do Espírito, nós perdemos essa conexão com Deus. Se nós nos comprazemos na mágoa, no ressentimento, porque nós somos muito apegados ao mal, muitas vezes sem nem saber, mas nós somos mais apegados ao mal do que ao bem.
O mal só existe na nossa alma, só tem o império que tem porque nós somos apegados a ele, ao orgulho, à avareza. Muitas vezes somos apegados à culpa, ao remorso. Somos apegados à baixa autoestima. Não confiamos em Deus de forma irrestrita. E por não confiarmos em Deus, não confiamos em nós como filhos de Deus. E em função de tudo isso, a luz não chega. A luz nos envolve como o sol envolve o lar, envolve uma casa, mas por não abrir a porta, o sol não entra. Mas a misericórdia de Deus está nos vendo, está acompanhando, está lutando, porque a misericórdia tem estratégias múltiplas, várias. E a gente percebe muito bem isso em reuniões mediúnicas. Chega espíritos em reuniões mediúnicas, magoado, cultivando a mágoa, o ódio, apegado à vingança. Mas enquanto não abre um espaço, por pequeno que seja, ele não consegue receber. Quando abre um espaço, por pequeno que seja, começa a receber a luz. E muitas vezes a espiritualidade apresenta outros espíritos que têm ligação com eles para ver se eles conseguem abrir um espaço em si mesmos, para Deus atuar na vida deles. Nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, às vezes é espírito em uma condição espiritual superior, que está ali e não consegue. Aí eles vão em busca de um espírito que foi um ente querido, que faz parte da família espiritual, ou uma paixão do passado, certo? Para ver se aproxima e o indivíduo sente saudade, recobra aquela memória e deseja abandonar aquela vingança para caminhar com aquela pessoa, caminhar com aquele ser. A misericórdia de Deus tem meios, estratégias as mais variadas. Porque nós poderíamos perguntar, mas se Deus nos ama tanto, por que existe tanto espírito nas regiões umbralinas, tanto espírito nas regiões trevosas? Falta de abertura para a vida, se comprazem no mal e não abre as suas mentes. Muitas vezes passa tanto tempo no mal que já acha que o bem não existe, né? Mas com o tempo, à medida que vão saturando, o sofrimento vai aumentando, essa abertura vai acontecendo. Então, a misericórdia para com os inimigos, né? Esses inimigos podem estar no nosso lar, em espírito, mas também um marido pode ser inimiga da esposa. Tudo que a pobre da esposa faz, ele está se opondo. É um opositor, né? E que a vontade da esposa nunca acontece, só a vontade dele. Então esses inimigos estão aqui estão no nosso lar, no dia a dia, que nós precisamos. É fácil ser misericordioso para com o inimigo? Não é. Precisamos superar esses inimigos interiores, porque se há um inimigo como o orgulho, se nós não trabalharmos o orgulho em nós, como diz Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Se não há domínio do egoísmo, do orgulho, da vaidade em nossas vidas, se nós somos escravos desse sentimento, a doutrina ainda não entrou, mesmo que a gente se diga espírita. Ela só entra se alterar, se modificar, se transformar a alma pelo poder da fé, pelo poder do sentimento de amor. Porque a gente tem o exemplo do filho pródigo, daquele que ficou trabalhando em casa para todos, estava amando o pai, mas quando o irmão mais novo chegou, ele virou numa... Então, muitas vezes, a pessoa está no movimento, mas está distante de Deus, está desconectado. Muitas vezes está ali por orgulho, por vaidade. Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Senhor.
E está ali, mas está motivado, está fazendo pela culpa, pelo remorso, ou por um estado de vitimização, ou por vaidade, ou por isso ou por aquilo, motivos outros, mas menos o motivo de se melhorar, de caminhar, de crescer, de se elevar, de se renovar. Mas os Espíritos dizem que é melhor ainda a pessoa vivenciar uma caridade artificial, destituída de sentimento, caridade entre aspas, do que realizar, ou seja, se identificar com o egoísmo natural. Naturalizar o egoísmo. Porque enquanto está no movimento, interagindo com as pessoas, a pessoa vai cair em si, vai refletir e vamos transformando a forma de realizar o bem com outras intenções. Como diz Holden, ele diz o seguinte, que o fazer é objeto, o ser é sujeito. O ser bom sempre faz o bem, mas nem sempre o fazer o bem gera um ser bom. Transforma o homem para um ser bom. Só transforma se ele desejar ser bom. Se ele, ao fazer o bem, estiver empenhado justamente em ser bom. Então, a misericórdia com os inimigos. Então, nos convida Jesus. Ele diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ele está se referindo à velha aliança. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então veja que é um convite à misericórdia, a acolher aquele que justamente perdeu o endereço de si mesmo. Devemos entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Quando nós passamos a entender isso, fica mais fácil da compaixão aparecer, da misericórdia aparecer. Diz Amélia Rodrigues, a antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter doentio de retribuição, de pagamento, o que não se submete ao sentimento afetuoso, porque odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo necessitado, alguém que está enfermo da alma. Ou seja, por que odiar o inimigo se ele já está enfermo? Quando se odeia a quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, nutrindo-se dos miasmas mentais que produzem em tormentosa conjuntura internas. Então, se o indivíduo, se nós percebemos o mal do outro, porque Deus não deu poder a ninguém de fazer mal ao outro. Nós só conseguimos fazer mal ao outro se ele permitir. Se ele esquecer da misericórdia, de ser misericordioso, o mal daquele que deseja acontece. Mas se ele continuar sempre cultivando a automisericórdia, a misericórdia pelo outro, ele não conseguirá o seu desejo. Por isso que a doutrina espírita nos responsabiliza, ou seja, a doutrina espírita não. As leis de Deus nos responsabilizam, porque quando Deus nos criou com livre-arbítrio, Ele nos criou com responsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Lógico que, como diz o Emmanuel, há em nós um fundo vicioso, em função das existências pregressas, a gente nasceu vulnerável ao mal. Então, o mal do outro nos faz mal porque estamos invigilantes. Só acontece em função da invigilância porque deixamos
de cultivar a misericórdia. O perdão das ofensas é uma misericórdia atrasada, porque a gente só se ofende com o mal de alguém porque atrasamos na misericórdia. Mas depois que se ofendeu, aí a misericórdia do perdão para estancar aquele mal, para não continuarmos alimentando a mágoa, o ódio, a raiva. Então precisamos perdoar, porque é a misericórdia do perdão que impede realmente que isso aconteça. Então, como diz Amélia Rodrigues, amar o inimigo é fazer-lhes todo o bem que se pode. Muitas vezes a gente precisa caminhar no alto amor, na alta misericórdia, no alto perdão, para termos condições lá na frente de amar o opositor. Porque vai depender do tipo de opositor. Se for um opositor que tirou a vida de um seu ente querido, você vai precisar de mais amor a si mesmo para alcançar essa condição, ou de amor ao próximo, que não seja aquele opositor, para alcançar. Precisa melhorar o score do sentimento de alto amor, ou de amor ao próximo, que não seja aquele opositor, aquele inimigo, para alcançarmos a condição de chegarmos a amá-lo. Então, aí diz Amélia Rodrigues, um novo roteiro para o equilíbrio, o seguro meio para a questão da felicidade pessoal é alcançarmos essa condição de amar os nossos inimigos. Então, para que nós possamos desenvolver, alcançar a misericórdia, nós precisamos doar sem esperar a contrapartida ou retorno, que é o que o Evangelho nos convida. Estarmos empenhados em colocar a vida acima das perdas, a vida, o amor a nós mesmos acima das caras feias, para a gente não se melindrar com qualquer coisa, porque o melindre significa que a gente está se amando pouco. O julgamento ao outro significa que o nosso amor está baixo. A nossa sintonia, a desconexão com Deus está muito superficial. Ser misericordioso consigo para alcançarmos a misericórdia com o próximo. Sintonia, comunhão com Deus, através da prece. Nenhuma prece sem sintonia, com Deus, com misericórdia, fica sem resposta. Perdão a si e ao próximo, caminhar, como diz Alberto Almeida, devemos caminhar no perdão, porque perdoar quem tirou um celular é fácil, mas perdoar quem roubou um carro já é mais difícil, principalmente se o indivíduo fez muitas reservas ao longo de 10 anos para comprar um carro. Aí é que é difícil, mas se alguém doou, fica mais fácil, né? Então vamos encerrar, porque o assunto da misericórdia vai longe, porque tem a misericórdia na indulgência, a misericórdia em vários aspectos, mas devemos justamente entender que a misericórdia, a automisericórdia e a misericórdia do outro é a garantia para estarmos em comunhão com Deus e acolhermos o bem, a bondade que Deus, como Pai, nos tem a todos. Que Deus nos abençoe.